Jesus. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Agradeço ao pastor pela oportunidade. Amém? Pastor Luiz, a pastora Luciene, obrigado pela confiança. Amém? Obrigado por vocês amar a minha família. Glória a Deus. Sentimos muito abraçado por vocês, por toda a congregação, por toda a igreja. Fé e família. É uma coisa que eu prezo muito, desde quando eu conheci a palavra de Deus, é a família. Família é um presente de Deus. A gente não sabe o tamanho desse presente. A gente não imagina o quão valioso é a família para nós. Amém? E para Deus melhor ainda. Irmãos, o pastor fez o convite para mim, para a minha família, para a Cândida, e falar sobre o Isaac, o nosso filho, um testemunho que nós temos de vida. E o Isaac tem 7 anos, né, de nascimento, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu me apresentar primeiro, me chamo Charles da Cândida, minha esposa. Nós vamos fazer 15 anos de casamento, de casado, agora é dia 12 de dezembro, em nome de Jesus, né? E Deus nos deu o Isaac, um filho amado por nós. E quando se fala de guerra, quem aqui já sofreu, já entrou numa batalha? Uma batalha, aquela batalha mesmo forte. Mas você venceu ela sozinha? Você foi com a sua força? Não, né? Graças a Deus por isso. O tema que a gente escolheu é um tema que Deus falou no meu coração, amém? De estar ministrando ele. Quando recebemos esse convite, eu não tinha, e eu não poderia vir aqui e ministrar uma palavra que não fosse real na vida minha e da minha esposa. E quando nos deram a oportunidade, veio no meu coração o que eu sempre li, durante 3 meses, no monte, eu e minha esposa. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Acho que a lâmina foi feita, por gentileza, tem como colocar para a gente? Quem é você diante de Deus? 1 Samuel 17:32. Eu me fiz essa pergunta em 2019, no início do ano. Quem sou eu, Charles, diante de Deus? Isso é uma reflexão para nossas vidas. Quem é você diante de Deus? O pastor iniciou o culto falando sobre oração. Foi algo de Deus tremendo quando ele iniciou, porque é sobre isso que nós vamos tratar. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Você está orando todos os dias? Está buscando a presença de Deus todos os dias? Eu me deparei com essa situação e me perguntei, quando a minha esposa, quando a gente fomos para o médico com o Isaac, que ele falou para a gente que ele tinha o autismo. Quem conhece sobre autismo? E nós não conhecíamos na época. Foi praticamente um balde de água fria na nossa cabeça. O primeiro filho, o único filho. E quando nós se deparamos com essa notícia, e nós não conhecíamos, ficamos totalmente sem direção. E eu me fiz essa pergunta: quem sou eu diante de Deus? Porque na hora eu me senti fraco, né? Na hora eu me senti totalmente inútil, vamos dizer assim, de ver a minha esposa chorando por uma coisa que ela não sabia nem o que era, nem eu sabia o que era. Resumindo, nós íamos entrar numa batalha sem saber o tamanho dela. E aí, orando ao Senhor, Deus me direcionou
1 Samuel 17. Eu me deparei com 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra ele, contra o filisteu. Na hora que a minha esposa contou para mim essa situação do Isaac, ela começou a chorar. E eu me deparei com essa palavra. Eu não podia de maneira alguma, naquele momento, deixar o coração da minha esposa despedaçado. Porque eu me perguntei, quem sou eu diante de Deus? Nós podemos todas as coisas. É Deus que nos fortalece. Nós não podemos nessas horas olhar para a dificuldade. Nós não podemos nesse momento nos desesperar em querer saber o tamanho da nossa guerra. Nós temos que nos preocupar e buscar o tamanho do nosso Deus. Ele é maior de tudo. Quando eu me deparei com essa mensagem, aí eu vi a luta de Davi contra o gigante. Na nossa mente aqui, seria possível Davi vencer aquele gigante? Um homem de praticamente quase 3 metros de altura, que a sua armadura, a sua roupa, pesava na faixa de 70 quilos, a sua lança 7. Esse jovem tinha aproximadamente 17 anos de idade. O peso dele, com certeza, seria uns 56 quilos. Era bem franzino, não pesava nem a roupa que o gigante vestia. Isso é quando nós se deparamos com guerra em nossas vidas. Nós olhamos para quê? Para a dificuldade. Davi não olhou para o tamanho e para a roupa que aquele gigante estava vestindo. Ele não olhou para a lança que ele estava com ela na mão. Não olhou para a espada. Esse filisteu passou praticamente 40 dias afrontando o povo de Deus. Quantos dias, quantos anos, quantos meses o seu problema vem te afrontando? Quantos dias e quantos meses e quantos anos? Esse problema com Isaac estava afrontando a gente mais ou menos uns 4 meses quando nós descobrimos. Foi quando eu me deparei com essa mensagem. E aqui no 41 fala: Davi encontra-se com o gigante e o mata. O filisteu também se vinha chegando a Davi. Samuel 17, 41. Amém? E o seu escudeiro ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: Sou algum cão para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou, e o filisteu a Davi disse mais ao filisteu: Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, na hora que eu me deparei com essa mensagem, veio um fogo dentro do meu coração. Eu não estou só. A minha esposa não está só. O meu filho não está só. Nós vamos vencer essa peleja, eu, ela e o Isaac, em nome de Jesus. E eu propus para minha esposa, ela ali chorando, eu cheguei a ela e falei: amor, vamos buscar a presença de Deus, que o pastor iniciou esta noite aqui. Oração, irmãos. Oração. A oração levanta. A oração nos coloca de pé. A oração faz com que nós vencemos batalha, que nós nem imaginamos o tamanho dela. E eu falei assim: amor, vamos ao monte. Vamos buscar diante de Deus esse problema do Isaac. E ela falou:
Vamos buscar direção. Falei, já achei a direção. Eu orando ao Senhor, nós vamos subir durante 3 meses, 3 vezes na semana. Vamos ler durante esses 3 meses, 1 Samuel 17:41. Eu não poderia deixar essa mensagem, quando o pastor nos deu a oportunidade de vir contar sobre o testemunho do Isaac. Porque foi aqui que nós encontramos força para vencermos. O Isaac hoje tem 7 anos de idade. Você acha que nós parou de lutar? De jeito nenhum. Continuamos na luta. E vamos continuar enquanto Deus estiver nos dando força. Enquanto Deus estiver conosco, nós vamos estar lutando pelo Isaac. Amém? E a gente vê aqui no 45, que Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, quem você é diante de Deus? Temos que refletir: quem sou eu? Reflete o que há no interior de cada um de nós. O que tem no seu interior? O que tinha no meu interior no momento era medo, angústia, sofrimento. Quando o médico falou que talvez o Isaac não falaria, na hora veio tudo de tristeza no coração. Você imagina ter um filho que você não vai ver ele falar papai, mamãe. Bate um desespero. Só que nós não ficou de braços cruzados. Vamos buscar na palavra de Deus, vamos buscar no Senhor. E eu me deparei com essa mensagem. Imagina no meu interior, se eu ficasse parado. Nós buscamos a presença do Senhor e o Senhor nos levou para um monte. Durante 3 meses, o Isaac, com 3 anos de idade, ia com a gente. Deus foi tão maravilhoso que ele é inquieto. Os irmãos veem o jeito que ele é aqui às vezes. Ele ficava quietinho no monte. Às vezes nós ia chovendo, chuviscando, mas nós íamos. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós contemplamos a vitória. Porque Deus é fiel, irmãos. Davi sabia que ele era e tinha total confiança em Deus. Davi tinha muita confiança em Deus, irmãos. Porque ele sabia quem ele era. Davi sabia quem ele era. O gigante às vezes nem sabia quem era Davi. Imagina, um jovem de 17 anos de idade. Nós estamos na semana da obediência, né? Obediência à palavra. Eu vejo a obediência aqui quando esse jovem vai, quando o pai dele manda ele lá no acampamento, levar comida para os seus irmãos. Um jovem de 17 anos, na juventude de hoje, que o pastor citou no início, você acha que iria? Não, deixa eles morrer de fome lá. Eu não vou não, eu vou nada, é longe demais. Olha que obediência linda. E a maior obediência é quando ele tem convicção, ele tem confiança no Senhor. Ele confiava no Senhor. Irmãos, temos que confiar mais em Deus. Temos que buscar a Deus em oração todo momento. Eu confio em Deus. Sempre confiei em Deus. Mas nas horas da luta, da guerra, nós esquecemos às vezes. Mas é onde nós temos que buscar a presença do Senhor, em oração, na palavra, para que Ele possa nos levantar novamente e nos trazer de volta, de frente para a batalha. Mas não vai, irmão, para a batalha, confiando na sua própria força. Porque esse Golias, ele foi confiando na força dele. Ele foi confiando na sua altura, na sua armadura, nos seus braços. Ele nem imaginava a presença de Deus na vida daquele jovem. Se ele imaginasse, ele saía correndo, muito antes de provocar, muito antes de rir.
É o que se passa em nossas vidas. Se vocês soubessem, irmãos, o quão bom é, o quão grande é, quando estamos nos alimentando da palavra de Deus, quando estamos buscando Deus nas madrugadas, quando estamos comendo da palavra de Deus. Você forte espiritualmente, a tua família fica forte. Você fraco espiritualmente, a sua família fica fraca. Nós somos sacerdotes do nosso lar, os homens. Eu tenho isso comigo no meu coração. Quanto mais eu busco, mais eu sinto. Quanto menos eu busco, menos eu sinto. Quanto mais eu busco a presença de Deus, a minha esposa vai sentir. Quanto mais eu busco a presença de Deus, o Isaac vai sentir. E um detalhe muito importante, quando Davi lembra dos livramentos que Deus deu para ele. Deus livrou ele de quê? Do leão e do urso. De quantos livramentos Deus já te livrou? E você ainda vem dizer que você é fraco diante de Deus? Na hora que nós nos deparamos com essa luta, eu lembrei do livramento que Deus me livrou de uma úlcera. Não era para mim estar mais aqui. Eu fiz cirurgia de úlcera com 16 anos de idade. Barriga aberta. Na época era barriga aberta. Deus livrou a minha esposa de uma depressão profunda. Quando eu me deparei com essa mensagem, que Davi lembra do livramento que Deus deu para ele, que Deus permitiu que ele matasse um urso e um leão, como que ele ia ter medo desse gigante? Para que ele iria ter medo desse gigante? Quando vamos para uma batalha, precisamos de depender do Senhor. Precisamos da dependência de Deus. O Golias não sabia, ele não tinha noção da presença de Deus que tinha esse jovem. Mas Davi sabia e entendia totalmente a questão principal dos filisteus. Os filisteus estavam afrontando o Deus vivo. Os filisteus estavam afrontando o Deus. E ele não permitiu de maneira alguma. Ele não olhou para a fraqueza dele como um jovem. Ele não olhou para a deficiência dele pelo tamanho que ele tinha. Ele não olhou se ele estava com espada ou com lança ou com a vestimenta. Ele só lembrava que ele estava diante de Deus. Ele só lembrava da força que ele tinha diante de Deus. Ele só lembrava que Deus ia entregar aquela peleja para ele. E isso encorajou nós, irmãos, de irmos para essa peleja. Diante de Deus. Não com nossas forças, mas com a força de Deus. Porque se nós subíssemos o monte durante 3 meses, 3 vezes na semana, com a minha força e com a força da minha esposa, nós iríamos sair de lá frustrados. Nós iríamos descer de lá frustrados. Mas Deus mostrou a força dele diante do nosso filho. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando Isaac completou 4 anos, ele falou papai e mamãe. Ele falou papai e mamãe. Isso foi um alívio muito grande, porque eu vi o quão grande Deus é em nossas vidas. Eu orava dia e noite, porque minha esposa chorava. Eu falava, Senhor, diante dessa palavra, eu não vou enfraquecer. Essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. E quando entregamos na mão do Senhor, tem vitória, irmãos, porque Ele é o dono da guerra. Ele é o dono da guerra. É Ele que peleja por nós. Ele só quer que nós abrimos nossa boca, abrimos nossos corações e buscamos Ele incansavelmente. Busca a presença do Senhor, irmãos. De noite, de dia, qualquer hora. Leiam a palavra.
Nós não podemos deixar a nossa família sem o Senhor. E para finalizar aqui, chamar minha esposa, que ela vai dar o testemunho do Isaac. Eu vi uma frase, só não coloco ela estampada no meu celular, porque eu sei que a minha esposa vai ficar chateada, porque tem a foto dela e do Isaac. Mas eu gostaria de colocar ela estampada no meu celular. É do Billy Graham, que fala: se Deus não for a prioridade em nossa vida, inúteis serão todos os nossos dias vividos aqui nessa terra. A vida sem Ele é insignificante e vazia. Eu não consigo, irmãos. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou fazer uma plotagem dessa bem na porta de casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria, né, para nós estar recebendo essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Luiz, pastor Lucene. Irmãos, como o Charles já vem contando um pouco aí do nosso testemunho, mas eu, como mãe, eu não sei se tem mais alguma mãe atípica aqui, eu sei que para ele foi muito difícil, mas eu acho que para a mãe é mais difícil ainda, é dolorido. E eu sei de uma coisa, eu digo, o diagnóstico, ele não é o fim, mas ele pode ser um começo de um grande milagre. O Isaac, ele é resultado de oração. Oração. Quando o pastor começou o culto aqui, citando oração, faz milagres, Deus faz, realmente eu sou prova viva disso. O Isaac, quando eu recebi o diagnóstico do médico, do neurologista, aos 2 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje. Ele foi bem direto, porque a gente levava ele a cada 6 meses, e da última vez ele chegou em mim e falou assim, ele tem um autismo. Apesar que eu já esperava daquele diagnóstico, mas quando você recebe, é muito difícil para os pais. E logo ele pediu para o Charles sair com o Isaac, e ficou só eu e ele, dentro do consultório. E ali eu lembro que ele olhou para mim e falou, olha, não cria muita expectativa no seu filho, não. Pelo que eu vejo, ele será não verbal. Outra coisa, você pode encontrar muitas dificuldades com seu filho na escola. Irmãos, eu lembro que eu falei, tudo bem. Eu apenas disse isso para ele. E quando eu saí do consultório, eu não sei como eu saí. Minhas pernas bambeavam, eu chorava. Mas quando eu vi o Isaac e o Charles distante ali, e eu vi o Isaac correndo, eu apenas fechei os meus olhos e eu falei, Senhor, eu apenas quero que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê graça e que o Senhor me dê sabedoria para suportar tudo isso. Pai, eu sei em nome de Jesus que não me deixe cair novamente, porque a pastora Luciane recentemente contou aqui, eu sofri de uma grande depressão, fiquei 2 anos depressiva depois que eu perdi minha mãe. Isso vai fazer 15 anos. Então foi muito difícil para mim. Eu não queria sofrer isso novamente. Porque eu precisava. Eu falei, Senhor, meu filho precisa de mim. Eu não posso passar por isso. Resumindo, irmãos. O Charles falou que ele começou a falar com 4 anos. Mas até chegar nesse processo, eu fiquei 2 anos. Eu entrava no meu quarto, eu chegava do trabalho, às 6 da tarde, ele chega sempre depois de mim, às 8 horas. Eu ia para o meu quarto, eu ajoelhava, eu chorava, eu clamava, Senhor, eu quero um milagre na vida do meu filho. Eu preciso ver um milagre. Esse Deus que eu sirvo é Deus de milagre. A minha mãe deixou um legado para mim, ela me ensinou que o milagre ele vem através da oração. Alguns aqui conhecem a minha mãe, a Cris conheceu. Então, eu precisava, eu tinha que colocar a minha fé em ação naquele momento. Irmãos, não foi fácil. Às vezes eu lembrava que eu entrava dentro do meu quarto, eu ajoelhava, eu nem falava mais, eu só chorava. Eu não tinha forças. Mas o meu Deus, Ele estava colhendo as minhas lágrimas, porque Ele via que um milagre ia acontecer na vida do meu filho. Resumindo, e quando foi numa sexta-feira, eu não lembro exatamente a data, eu não lembro, mas o Isaac já tinha completado 4 anos.
A gente vai ficando velho, a gente não vai esquecendo. Mas foi numa sexta-feira. Eu lembro que eu cheguei do meu serviço, tive um dia muito cansativo. O Isaac brincando na sala. Eu entrei para o meu quarto, o que eu fui fazer? Eu fui orar. O que eu fui fazer? Eu fui chorar. Irmãos, mas aquela noite foi diferente. Aquela noite, o Deus que eu sirvo, o Deus que você fez, que serve, fez um milagre na vida do meu filho. Enquanto eu estava orando, irmãos, é forte, ele entrou no meu quarto. Eu chorando, ele disse, mamãe, eu não acreditava. Eu falei, o quê? Ele, mamãe. Ele falou, na sequência de 4 vezes, mamãe. Irmãos, para uma mãe que há 4 anos esperava um filho falar, mamãe, ouvir a cor da voz dele, para mim foi um milagre. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o milagre que Deus faz. E isso só foi o começo de tantos milagres que o Senhor foi fazendo na vida do Isaac. Hoje o Isaac, os irmãos, todo mundo conhece ele, né? Hoje somos os pais, viu, irmãos? Porque todo mundo conhece o Isaac, mas não conhece os pais. A mestre Glaucia esses dias foi até engraçado. Ah, vocês são os pais do Isaac? Somos nós. Nós somos os pais dele. Ele tem sido uma bênção nas nossas vidas. Aonde ele vai, contagia a alegria dele. Ele sai abraçando até a hora que passa vergonha, né, amor? Ele passa vergonha na gente, porque ele chega, ele abraça. Com ele, a alegria dele é contagiante. O que a gente tem de timidez, ele tem de sem vergonhice, que ele vai abraçar todo mundo. Mas, recentemente, a grande vitória que nós obtivemos foi agora, nos estudos dele. Aonde o médico falou, por isso que eu falo, Isaac, ele tem contrariado totalmente a medicina. E ele está no 1º ano. Hoje o Isaac sabe ler, hoje o Isaac sabe escrever. Para a honra e glória do Senhor. São milagres que o Senhor tem feito na vida dele. E quando foi até junho, no 1º semestre, ele tinha uma professora auxiliar. Inclusive, nós pagávamos a mais por isso. E sempre, na metade do ano, trocava, como elas ganham um pouco, e às vezes aparecia uma oportunidade melhor, e tinha aquela troca. O Isaac, querendo ou não, ele é rotina, né? Então, se ficar de um troca-troca, meio que atrapalha. E aí a coordenadora, a diretora, me chamou na escola, falou, olha, ele está sem auxiliar. Eu falei, vem cá, vamos fazer um teste? Vamos deixar ele sem auxiliar. Aí a diretora concordou, mas a coordenadora, eu percebi que ela meio que assustou. Ela falou, você tem certeza que está fazendo? Eu falei, tenho certeza do que eu estou fazendo. Ela, então tá bom, então vamos testar. Irmãos, o que eu fui fazer? Fui orar. E eu ia para o quarto, eu orava, Senhor. E todos os dias que eu saía para o Isaac, ia para a escola, eu já tenho essa rotina de orar pela nossa família antes de sair. E eu orava, Senhor, o Senhor vai colocar anjos lá na sala. O Senhor vai colocar anjos para capacitar o meu filho. Ele não vai depender de ninguém. Em nome de Jesus. Irmãos, para resumir, porque é um pouco longo. Eu fui pegar agora as notas dele nesse semestre. Eu ia tremendo. Eu falei, meu Deus. Mas eu pensei, se for baixo, tudo bem, vai dar tempo de recuperar. Eu dou um jeito de contratar uma menina para poder auxiliar. Aí a professora sentou, colocou as notas na mesa. E eu olhava, e eu coçava o olho, eu estava com óculos e tirava. Está certo isso aqui? Ela está. Quais que eram as notas? 10, 10, 9, 9, 10. Esse é o Deus que eu sirvo, irmãos. Esse é o Deus de milagre que nós servimos. E ela falou, Cândida, não alterou nada. O Isaac tem sido um aluno nota 10. Ele tem evoluído a cada dia. E eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado. A minha palavra é de gratidão. E eu queria, para terminar, para mostrar o milagre que o Senhor fez, eu queria que colocasse o vídeo, por gentileza. Esse foi o mês passado, ele apresentando lá na escola. As taças, esse aqui é do supermercado Desabos, esse aqui é do hospital, esse aqui é do campo, esse aqui é de padaria, esse aqui é o condomínio Bela Vista, esse aqui é os carros, esse aqui é o boleto, esse
esse aqui é do movimento do Roblox, esse aqui é o não pai, esse aqui é as flores, a árvore e os passarinhos e padaí. Esse é o nosso Deus. Ele apresentou a maquete para a escola, sozinho, sem auxiliar de ninguém, ninguém treinou ele mesmo foi falando. E eu queria colocar só algumas fotos aí para os irmãos verem. Isso aí é o exemplo dos pais, irmãos. Isso aí nós temos feito e nós temos plantado essa semente na vida do Isaac. Ele lá na salinha, como Deus tem transformado. O pastor Luiz, que ele gosta muito, né, Isaac? E a última nós apresentamos a nossa família. Amém? Irmãos, vai fazer 1 ano que nós estamos aqui no Fé e Família. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar o pedido aqui. E quando eu coloquei o pedido foi justamente pelos estudos do Isaac. Ou seja, Deus ouve a nossa oração. Amém? Eu queria cantar uma canção, pastor, você permite? De gratidão? Pode. Muito obrigada, tia. Amém. Faz uma oração enquanto eu preparo. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração enquanto minha esposa prepara. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus amado, Espírito Santo de Deus, te agradeço, Senhor, por este momento. Eu te agradeço, Pai, pela vida da minha família, pelo milagre que o Senhor nos entregou, que foi o nosso filho Isaac. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, por toda a família que está aqui dentro, Pai. Que elas possam, Espírito Santo de Deus, alcançar os seus milagres. Oh, Espírito Santo de Deus, fala ao coração de cada um nesta noite, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, cada família. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço! Te agradeço, Obrigado, meu Deus, Senhor, por tudo que o Senhor dará de fazer, Pai. te agradeço. Obrigado, Deus. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Nós te agradecemos, Pai. Te agradeço. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. É a nossa gratidão, Jesus, te Pai. agradeço. Nossa gratidão, Senhor. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Se você crê, aplauda Ele. Obrigado, Deus. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Esse aplauso pode ser mais forte ao nosso Deus, amém? Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Amém? Eu amo orar por milagres. Eu amo orar por milagres. E quando a gente ouve milagres, a gente sente a terra, né?
bem afofada, bem pronta para poder germinar, porque o testemunho do milagres edifica nossas vidas. Nós temos o milagre que o Charles falou aqui, o milagre da vitória de Davi diante de Golias, a vitória de Ana diante da infertilidade, a vitória da mulher do fluxo de sangue, o livramento de Daniel na cova dos leões, a presença do Senhor na fornalha ardente diante dos seus servos. Nós temos o grande milagre da multiplicação dos pães, nós temos o milagre da cura dos 10 leprosos, nós temos a transformação da água em vinho, nós temos a cura de Naamã, nós temos a libertação do gadareno. Quantos milagres nós temos registrado que o Senhor Jesus fez? Qual que é o seu? O seu pode entrar nessa lista também. Você crê? Se você crê, você verá a glória de Deus. Eu quero orar por milagres, ok? Eu quero orar por aqueles que creem e precisam de um milagre. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu entendo, irmãos, que aqueles que necessitam, eles têm que ser o primeiro a crer. Eles têm que ser o primeiro a se derramar. Eles têm que ser o primeiro a buscar. Não olhe para as suas condições. Não olhe para as suas capacitações. Não olhe, venha a se despir de tudo isso. Você ouve uma mãe, um pai, falar de uma situação que era irreversível. E quando os profissionais da área reforçam essa deficiência, irmãos, você faz um buraco e quer entrar dentro. Mas quando se fala do nome de um Deus vivo, se Ele é um Deus vivo, e nós estamos aqui para cultuá-lo, significa que Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Se de todos esses milagres que eu falei para vocês, Ele estava envolvido, Ele vai se envolver com o seu. Ele vai se envolver contigo. Tenha plena convicção. Tenha plena certeza disso. Não deixe a sua mente gerar dúvida. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam do Senhor, creia que Ele existe. Ele existe. Se você existe, você é fruto da existência de Deus. Se Deus não existisse, você não existiria. Você só existe porque Ele existe. Sem Ele, nada eu e você podemos ou sermos. Eu quero usar a minha fé em teu favor. Eu creio. Eu vou usar o nome de Jesus para profetizar um milagre na sua vida nessa noite. Eu creio que esse milagre já está acontecendo. Ó, Espírito Santo de Deus. Ó, o mesmo Senhor que deparou com aquela mulher 12 anos. Ela já tinha gasto tudo. Ninguém tinha dado solução. Mas quando ela tocou no Senhor, toque no Senhor, igreja. Toque no Senhor Jesus nessa noite. O Espírito sopra onde quer. Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar um milagre. Eu quero declarar um milagre. Um milagre, Senhor. Um milagre que teus servos vivam. Eu quero declarar em nome de Jesus que assim como tu foste com cada um daqueles que testemunharam
declaro o seu agir, o seu mover, o seu operar. Eles vivam isso nessa noite, seja na área financeira, seja na área profissional, ministerial, na área da saúde, conjugal, familiar, profissional. Eu declaro isso sobre a tua vida, que o Espírito do Deus vivo te encontre nessa noite, te leve, te abra as portas largas, portas grandes, e que você venha testemunhar da grande vitória que o Senhor te dá nessa noite. Eu profetizo uma grande vitória sobre a sua vida, meu irmão. Eu profetizo que você não ficará calado. Eu declaro que nesta noite Deus faz coisas impossíveis em teu favor nessa hora, e você dirá: foi o Senhor é quem fez isso. Eu profetizo e te abençoo em nome de Jesus. Aqueles que creem diz: eu vou testemunhar, eu vou testemunhar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Você que não colocou o seu pedido todos os dias, irmãos, essa taça aqui tem recebido oração. Só não recebe quando fica lá dentro, eu esqueço de pedir para o Glaucio. Mas se ela está aqui, a gente ora. Isaac, pega a taça aqui. Segura a taça. Nós vamos orar por ela, tá bom? Pastor Deva, pega o microfone, por favor. Tem mais alguém que deseja colocar aqui? Estenda suas mãos para cá. Pastor Devani vai orar, por favor. Querido Deus, Pai soberano, nós apresentamos a Ti, Senhor. Senhor, os pedidos colocados, Senhor, nessa taça. Senhor, nós não sabemos, eu não sei o que está pedido ali, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um deles, inclusive os meus pedidos que estão ali, o Senhor conhece. A tua igreja nesta noite, Senhor, clama a Ti, para que o milagre seja, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, tudo que está registrado ali, tudo que está anotado, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, pelo impossível, nós clamamos pelos milagres. Tu és o Deus soberano, Tu és o Criador de todas as coisas. Por isso, Senhor, tudo está sob o Teu domínio. Por isso, no nome de Jesus, nós abençoamos e declaramos o Teu favor, a Tua graça e a Tua bênção e o milagre na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Assente-se, por favor. Nós temos louvado a Deus. Coloca aí, Bruna, por favor, o vídeo na nossa obra lá. Nós temos tido que lidar com algumas situações de adaptar os nossos espaços, sabe, irmãos? São necessidades que nós estamos tendo. Isso aí são as duas salas lá do nosso espaço, que os rapazes estão pintando, organizando elas, que estavam descascadas, estavam com as paredes sem reboco, e eles estão com essas duas portas. Essa semana, pela misericórdia de Deus, eles terminaram o muro de arrimo, colocaram, assentaram o portão. Nós estamos, esse processo aí é o processo da cozinha, entende? Então nós estamos nos organizando para a gente poder ter uma cozinha lá dentro, porque você cozinhar aqui e ficar levando para lá é complicado. E nós estamos procurando usar o espaço da melhor maneira possível. Deus tem nos dado um pedreiro, 2 pedreiros muito bons, muito trabalhadores, que estão aí conosco, assentaram o portão. Então, ali, naquele espaço ali, nós vamos fazer a nossa cozinha. Nós estamos projetando a questão de colocar ali um revestimento, nós vamos passar para vocês. Isso aí é a parte de fora, a calçada. Essa semana ainda vai colocar uma escada ali, tá? Nós vamos colocar uma escada que vai dar acesso àquele portão e a entrada da nossa cozinha. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Nós estamos comentando isso mais na hora dos dízimos, das ofertas, porque
o que a gente paga e compra as coisas aqui na igreja. Tudo que nós vamos comprar é caro, irmão. Caro. E nós procuramos ter muito cuidado de fazer 3 orçamentos. Então, nós queremos agradecer vocês e não deixar de convocar vocês para participarem. Porque os nossos eventos hoje, nós temos mais um refrigério, nós temos mais um espaço devido à dedicação que vocês têm tido de nós ampliarmos o nosso espaço. Hoje o pastor Jorley me passou a programação de lá. A gente fica feliz por quê? Porque a igreja hoje tem espaço para qualquer coisa, seja para lazer, seja para jovem, adolescentes, crianças. Então isso é muito bom. Só que para você criar esses espaços custa dinheiro. E como nós dissemos para vocês, não tem ninguém que banca a nossa igreja. Não tem ninguém. Aqui tem dizimistas e ofertantes. Então nós queremos pedir a vocês, prepara uma oferta para a nossa ceia. Nós temos ali o nosso amado irmão, casal, que vai estar nos presenteando logo. Depois eu solto, né, irmão? Com uma bênção que ele desejou nos ofertar, para a gente poder reverter isso em benefício da obra da igreja. A minha maior alegria é quando os pedreiros falam assim: pastor, o senhor poderia adiantar uma parte do dinheiro para nós? A minha maior alegria é de falar assim: podemos. Por quê, irmão? Porque as pessoas que trabalham, elas sempre têm expectativa de quê? De receber. Então, se nós podemos fazer algo compromissado, sabendo que vai pagar, isso gera muita tranquilidade, sobretudo para mim, enquanto pastor da igreja. Então, eu quero orar para que Deus continue honrando vocês. Essa semana, a Tamires sempre, irmão, ela quer ofertar alguma coisa para a igreja. É impressionante aquela mulher. É uma grandona que senta ali. Ela me procurou aqui essa semana, pastor, lá em casa tem 3 aspirador de pó. Eu quero ofertar um para a igreja. Eu vou ofertar um melhor para a igreja. Eu disse: amém, minha irmã. Quando foi ontem, quando foi terça-feira, ela trouxe o aspirador. Novinho, irmão. E ela está sempre ofertando. Sabe o que eu aprendo? A preocupação com a casa de Deus. Se você não se preocupa com a casa de Deus, irmãos, isso não é bom para você. Aqui, durante a semana, eu olho aqui para o pessoal aqui, eles procuram fazer o melhor. Vê se tem alguma coisa suja e embaçada aí. Sabe por quê? Nós temos aprendido que assim como nós desejamos as nossas coisas bem cuidadas, nós vamos cuidar do Senhor. Sabe por quê? Porque custa dinheiro. Custa dinheiro. Nós pagamos 120 mil reais por essas cadeiras. 120 mil é pouco? Não. Então, o que nós precisamos fazer? Cuidar e zelar. Então, eu tô querendo agradecer a vocês, porque eu sei que, se não todos, pouquíssimas pessoas não são dizimistas e ofertantes nessa igreja. Eu falei para o Glaucio essa semana, não foi, Glaucio? O meu maior temor é de lidar com o dízimo aqui, irmãos, às vezes de 10, 5, 15, 20 reais. Você está entendendo? Porque o nosso maior perigo é quando achar que nós temos dinheiro e a gente sai comprando tudo e não depende mais de Deus. Esse é o maior perigo. Mas tudo que nós vamos fazer, nós pedimos direção de Deus. Se não fosse necessário mexer lá, eu não mexeria. Então, para que vocês saibam o que nós estamos fazendo com os dízimos e as ofertas dessa casa. Nós procuramos sempre, quando tem alguém necessitado, com consulta médica, com exames médicos, com remédio, a gente abençoa. A gente não divulga muito para não expor as pessoas. Mas se você me procurar e me perguntar, eu mostro para você. Exatamente por quê? Porque o dízimo e a oferta, irmãos, é para ser usado na casa de Deus. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, e eu quero abençoar vocês, para que você nunca fica sem condições de dar dízimo. Porque você dando 10%, você vai ficar com 90%. Entende? Então, tem 20 anos que eu dou 20%, e não tem me faltado de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque Deus tem me honrado.
Fica de pé, por favor. Em nome de Jesus. Não vem agora não, deixa eu orar primeiro. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pelas suas necessidades, seja das mínimas às maiores. Que Deus não deixa vocês, que Deus não deixa os membros dessa igreja passarem necessidade. Senhor, em nome de Jesus, nós temos uma promessa, Pai, que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, seja espiritual, seja material, Pai, está no Senhor, e o Senhor tem levantado pessoas generosas nesse ministério. Somos gratos ao Senhor, porque aqui o Senhor tem nos honrado, diante dos compromissos que nós temos feito, o Senhor tem nos honrado. Que o Senhor continue acrescentando na vida do meu irmão, na família do meu irmão, nos seus negócios, nas suas empresas, que nunca falte, que eles nunca deixam de ofertar e dizimar, porque sem o Senhor, nada eles podem fazer. Portanto, Pai, eu quero profetizar grandes negócios, grandes conquistas, grandes dízimos, grandes ofertas, que Deus colocará nas suas mãos, e você verá isto, em nome